galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá aqui em 6 partes e vamos começar falando sobre segurança pública ou o caos que o Brasil vive. E, gente, saiu uma nota ontem que é difícil de acreditar que é verdade. Eu acho que se fosse qualquer político no Brasil, você ia falar, não, velho, isso aqui não tem como acreditar nessa história. Mas se tratando do Lula, você fala, não, realmente é a cara do Lula isso daqui. Um absurdo sem tamanho. A gente já vai abrir o vídeo quase comentando sobre ela. Antes, quero trazer uma notícia, aquela que vocês gostam, que envolve familiares de políticos brilhando, né? Aquela história que comove o cidadão brasileiro. Quero também comentar sobre a Polícia Federal, uma greve que inclusive está afetando os inquéritos de Bolsonaro. Outros absurdos sem tamanhos, para depois falarmos de comprinhas internacionais, falar de comércio nacional, alguns problemas que o Brasil vem vivendo, vem experimentando, vocês sabem muito bem disso. E aí, na terceiro e quarto tema, temos que fazer uns questionamentos aí a Bolsonaro, viu? Bolsonaro. Saíram notícias ontem, nas últimas horas, sobre reforma tributária, que eu quero tratar aqui com vocês. São tristes, mas eu acho que talvez provem que Bolsonaro estava certo em muita coisa. E o Dilma ali, né, com cocar na cabeça, isso não é aleatório. Quero comentar com vocês também algumas coisinhas ideológicas que estão tentando implementar no âmbito da economia. E também podemos até falar, né, envolve a economia, mas para tentar empurrar uma agenda de costumes, né, contra a possibilidade do cidadão ter uma ferramenta. Ele vai comentar disso, algumas outras coisinhas. Depois quero trazer alguns assuntos internacionais que têm repercussão no Brasil. E se dá tempo no final, uma atualização rápida sobre eleições 2024. Mas vamos começar. Vejam só. Aquela notícia que faz os brasileiros se orgulharem. Nossos grandes garotos, jovens empreendedores, profissionais dedicados. Sobrinho de ministro de Lula é promovido e salário passa de 16 mil para 27 mil reais em 6 meses. 6 meses. O pai do menino até esperto. O ministro do Lula é o Celso Sabino. Sabe qual é o nome do sobrinho dele? Celcinho. Acho que o irmão, né, do Celso Sabino deve falar, rapaz, com esse meu irmão vai dar certo na vida. Vou botar o nome dele no meu filho, porque aí, né, aí já sabe. Aí, com certeza ele vai ajudar, vai ensinar, vai servir como exemplo, vai inspirar. E você está vendo aqui, né, que realmente a coisa está dando certo. Mas é pior do que você imagina. Porque o Estadão fala assim, ó, 6 meses depois de conseguir um cargo comissionado na estatal Telebrás, o sobrinho do ministro do Turismo, Celso Sabino, foi promovido de função internamente e recebeu um expressivo aumento de salário. O ex-vereador Celso Sabino de Oliveira Sobrinho deixou uma vaga de assessor na estatal de telecomunicações em Brasília para se tornar gerente comercial do escritório regional da companhia em Belém, berço eleitoral do tio. Não basta ser promovido, tem que ser promovido para uma região que é o berço eleitoral do tio dele. E você vê, ó, é Celso Sabino de Oliveira Sobrinho. Eu nunca vi isso na vida. Eu já vi você botar neto, filho, júnior, mas sobrinho, realmente o Celso Sabino é um exemplo para a família dele. Não à toa é ministro. Este é o primeiro cargo de gerência empresarial na vida profissional de Sobrinho, de 27 anos. 27 anos, nunca foi gerente de nada, mas tá aí. Mostrando que é capaz, que vai fazer um bom trabalho. Esse é o Brasil do Lula. O pobre não tem vez. Mas a família dos seus amigos, é esses aí, né? Ó, o coração bate mais forte. Mas vamos lá. Essa daqui foi a nota que eu já abri o vídeo comentando para vocês. Seria inacreditável. Não daria para acreditar se fosse qualquer outro político brasileiro. Mas, gente, é sobre o Lula. Essa nota foi publicada na coluna do Guilherme Amado, um petista, raiz, né? Governo Lula avalia que intervenção no Rio de Janeiro geraria desgaste de imagem. A preocupação do Lula não é resolver o problema. É o que as pessoas vão achar dele. O Palácio do Planalto acredita que a intervenção federal no Rio de Janeiro
desgastaria a imagem do governo Lula. A avaliação é que já existe um prejuízo de imagem para o governo com a cooperação do Ministério da Justiça na crise de segurança do Estado. Não precisa nem falar o resto da nota, que aqui está resumido. Vocês estão vendo isso daqui? Olha só, a gente tem um problema seríssimo no Brasil. Nos últimos dias, 35 ônibus. Tocaram fogo em 35 ônibus. Um trem. Fora os carros privados. Fora a depredação. Fora o impacto na vida das pessoas. Só a região, segundo a Rede Globo, foram 1 milhão de pessoas ali na Zona Oeste, se eu não me engano, foi a principal afetada. Mas o Lula tá preocupado. E minha imagem vai ficar como, hein? Se eu entrar aí e começarem a me culpar. Eu não vou ajudar, não. Deixa lá. Deixa lá. Ele tá preocupado com ele, com sua imagem. Veja como são as coisas, né? Mas o desumano é Bolsonaro. Vamos continuar. Olha essa. Greve branca na Polícia Federal já afeta investigações sobre Bolsonaro. Esse é o tipo de pressão que está sendo feita por aumento de salário, que a nota fala sobre isso. Assim, ó. Corporação prepara dia D para esta quinta-feira e pressiona o governo Lula a cumprir reestruturação salarial proposta pelo próprio Ministério da Justiça. A pressão da PF sobre Lula por a reestruturação salarial está afetando o andamento de investigações sensíveis na corporação. O impasse das negociações com a União desencadeou uma espécie de greve branca no que já desacelerou inquéritos que envolvem Jair Bolsonaro. A mobilização que mais afeta o trabalho da PF está se dando nos bastidores. Chefes de inquéritos sensíveis relataram à equipe da coluna que gestores estão demorando a indicar agentes para as equipes de perícia e análise que estão atrasando. Por exemplo, a checagem da delação do ex-ajudante de ordens, o CID, e a perícia nos salários do ex-presidente, que faz parte do inquérito que apura lá os cartões, esses são dos exemplos que estão meio que fazendo não estão com muita pressa, para resolver. As duas investigações estão entre os 21 inquéritos. 21, imagina, 21 inquéritos. Interlocutores com atuação nos sindicatos confirmaram à equipe do blog que a orientação das lideranças é diminuir o ritmo dos trabalhos para demonstrar insatisfação com o que consideram ser um descaso do governo com a tramitação da reestruturação. Antes de avançar, veja só. Primeira notícia, Celso Sabino. Ninguém fala de Brasil. Ninguém está preocupado com o Brasil. Está preocupado com sua família. Segunda notícia, o Lula não está preocupado com o Rio de Janeiro, quiçá o Brasil. Ele está preocupado com sua própria imagem. Aí você vai para a segurança pública. O pessoal está preocupado com seu salário. E o Brasil? E o Brasil? Esse é o Brasil do Lula. É o Brasil do egoísmo. Fala tanto do nós contra eles. Aí, a polarização. Aí, ó. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Além do desgaste junto à PF, o impasse nas negociações também reflete a dificuldade do governo Lula para viabilizar a meta do déficit zero encampada pelo Ministério da Fazenda e equilibrar as demandas de diferentes setores. A indefinição quanto ao orçamento de 2024 é um dos principais motivos do atraso na tramitação da LDO, que deveria ter sido aprovada até julho. Acabou outubro. Tem que ser aprovada em julho. E por consequência, a LOA. O fato de nem mesmo um projeto apadrinhado por um dos ministros mais poderosos do governo, Flávio Dino, e por um aliado da confiança, o Andrei, lembra que foi a própria Globo que falou o seguinte, ó. Se o Flávio Dino for pro Supremo, não se empolga, não. Existe um intocável, no âmbito das indicações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E quem era o intocável? O Andrei. A nota que eu acho que quem escreveu, acho que foi a Naira, lá com o Lauro Jardim, se não tô enganado, e falava, ó, ninguém toca. É do Lula, viu? Então, Flávio Dino, o todo-poderoso Flávio Dino, junto com o intocável do Lula, levaram a proposta, porque é chancelada por eles, e não avança. E isso é um indicativo, É ter garantia sinal verde da dimensão da cama de gato orçamentária em que o governo se enfiou. Um projeto chancelado pelo Flávio Dino e o intocável do Lula não tem capacidade de sair do papel. O governo tá com um problema aí, financeiro para lidar. Mas beleza. Segundo Haddad, segundo a Globo, tá tudo bacana. E aqui só trazendo só pra gente dar aquela risada, O mais do mesmo. A culpa é de... No final do dia, a culpa é de Bolsonaro, Tá ali, ó.
Laerte diz ver censura na Caixa e herança do governo Bolsonaro em fim de exposição. Exposição lá, o Grito, que foi cancelado, R$250 mil, ofendendo pessoas. É uma exposição de viés político, né? E a pessoa acha ruim, que foi cancelada. E aí ela falou que foi uma de censura. Natalia, a cartunista Laerte Coutinho, disse não ter dúvida que o cancelamento da exposição pela Caixa foi um ato de censura. A artista também está com seu trabalho exposto na Caixa Cultural da Capital Federal. Afirma que a decisão pelo cancelamento surpreende por se dar sob a presença de Lula, embora reflita a administração de seu antecessor. Culpa é de Bolsonaro. No final do dia, mais uma vez, a culpa é de Bolsonaro, né? Tudo que acontece nesse país. Estamos já entrando em novembro, mas a culpa das coisas ainda é de Bolsonaro. Aguenta aí, Jair. A gente já fala de você. Mas vamos continuar. Falar sobre as comprinhas. Relembrando aqui essa postagem do dia 18 de abril de 2023. Aqui para mostrar também, né, como funciona, às vezes, a mentalidade da população brasileira. Essa postagem aqui da Choquei pegou 8 milhões de visualizações, 68 mil curtidas, 11 mil compartilhamentos. Urgente! Governo Lula anuncia que não vai mais taxar AliExpress, Shein, Shopee. Haddad, ministro da Fazenda, desistiu. Não desistiu. Tá todo mundo vendo aí a remessa conforme. Se for acima de 50, 92%. 92%. E se for abaixo de 50, é zero? É isento? Bom, eu quis trazer esse post para mostrar as últimas novidades. Receita considerou imposto de 28% para taxar compras internacionais de até $50. Governo considera imposto de 28% sobre compras de até 50. Até 50, 28. Acima de 50, 92. Aí você para e pensa, pô, mas Haddad, o que é que tu tá fazendo, Haddad? Haddad, não faça isso, filho de Deus. Se você fizer isso, Haddad, as pessoas vão deixar de comprar. Você vai perder, no final do dia você vai perder, Haddad. No final do dia a arrecadação vai ficar pequenininha, não vai valer a pena, Haddad. E tu acha que o Haddad não sabe disso? Ele já calculou, já viu que vale a pena. Tá ali, ó. O governo projeta alíquota de 28% para o remessa conforme. Nota técnica da Receita também considera a queda de ao menos 30% nas importações. O Haddad não é bobo, mandou sua turma fazer um estudo e falou o seguinte, ó. Não vai me dizer que eu vou começar a soluçar. Fizemos aqui uma matemática e percebemos o seguinte. Se aumentarmos 28% de imposto, vai ter uma queda. As pessoas vão deixar de comprar. Mas quando vai ser essa queda? Bom, achamos que será de 30%. Então, 30% vale a pena. O dinheirinho é mais importante. O pobre que se lasque. O governo Lula considerou a cobrança de uma alíquota de 28% do imposto de importação para compras de até $50. Nesse contexto, foi considerado o impacto negativo da taxação das mercadorias sobre o volume de importações a partir de 5 cenários com redução de 30% a 70%. Em 2024, o ganho arrecadatório cai de 2,86 bilhões a 1,23 bilhão nas respectivas projeções. Mas está aí. O governo já está fazendo a sua matemática, não vai deixar nada passar, mas nada passar. E nos últimos dias, chovem comentários. Eu ia colocar um aqui, mas tinha música de fundo, mas é bacana. E também o cara fala assim umas palavras de baixo calão. Mas você vê claramente que não é uma pessoa engajada politicamente falando. Um vídeo que circula nas redes sociais, o cara falando, pô, eu comprei R$12 mil de cada coisa pra casa. Garfo, talher, pia. Tinha acabado de casar. Quando eu fui lá chegar pra pagar, tu acha o que aconteceu? Tinha mais um Blade mais 12. Gastei 24 mil. Nunca tinha dinheiro, nem quem não tem. A Bárbara pegou aqui, ó, 2 postagens. Que é a cara do petista. A Sami Fernandes falava assim, ó. 11 de novembro do ano passado. Hoje atendi uma cliente bolsominion e a todo momento do atendimento ela reclamava do governo Lula pelo preço que as coisas estão. Óbvio que eu não debati, porque dependo delas para fazer minhas compras na Shein e roupas de Rick. Então, eu só disse, né menina, né? Não vou bater boca não, vai besta. Aí essa mesma Sami ontem, ó,
desfazendo L. Vai tomar naquele lugar, Lula. Vai tomar naquele lugar. Por causa dos 28%. Ô, coitado. Ô, Sam. Não fica triste, não. Você fez o L pra isso. Como o brasileiro, sabe, é desinformado. Como o brasileiro é desinformado. E tudo isso meio que está sendo feito, segundo o Lula, não só para conseguir um cacauzinho a mais, né, uma arrecadação a mais, mas também na ideia de não. Temos que ajudar a economia nacional, fazer isso, fazer aquilo outro. Mas o pobre, cada dia mais pobre, fica difícil, né, que a economia circule. E você vê, ó, a Globo. A queda livre do otimismo do comércio em números. Segundo o levantamento, 6 em cada 10 empresas consultadas vêm sentindo uma piora na economia e no desempenho das vendas. Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros, o setor convive com a margem de lucro mais apertada e alavancagem e inadimplência elevadas. A inadimplência vai em 90 dias, cresce de forma acelerada desde meados do ano passado, está no nível mais alto desde agosto de 2018, segundo dados do Banco Central citados pela CNC. Mas você vê as matérias, você vê a mira leitão, não, bro, tá ótimo. Inflação, derretendo, não tem mais inflação, os preços estão caindo. E o tempo todo, você conversa com as pessoas comuns, falando, pô, tá difícil, pô, tá ficando meio complicado. Pô, tá um medo aqui na empresa de ter demissões. Mas não, está aí. E aí, não para por aí. O governo Lula apoiou essa medida, né? Não tem nem o que falar. Câmara dos Deputados aprova imposto de 15% para rendimentos com criptomoedas no exterior. A turma aí falou, vou comprar Bitcoin, né? Agora não quero comprar Bitcoin. Não. A Haddad tá aqui, ó. Projeto de lei que determina tributação de até 22,5% para rendimentos com Bitcoin e outras criptomoedas no exterior, agora segue para análise do Senado. Faz o L, né? Aí, a turma que acha que, vou fazer isso, vou acontecer. Tem um perfil que só faz a cobertura disso, né, de criptomoedas. Ele tá lá no Twitter, o LiveQuest, tem um site também. E ele postou ali um print do site oficial da Receita Federal, onde a Receita fala, não vem de gracinha não, que a Polícia Federal tem ferramentas de inteligência artificial e tudo mais pra gente poder monitorar as transações com as criptomoedas. E fala assim, Receita começa a usar a inteligência artificial para monitorar transações com Bitcoin e outras criptos. De acordo com a Receita, é possível acompanhar onde estão sendo realizadas as negociações, inclusive as localizações das pessoas físicas que compram e vendem as criptos. O governo Lula não vai deixar passar nada. A sua carteira não tem como ser protegida. Ele vai atrás de você. Se prepara. Dê a parte do Haddad. É triste, mas foi o que a grande parte da população brasileira escolheu, né? Ano passado. Carlos Bolsonaro até colocou aqui, ó. É um óbvio, mas ainda tem gente no Brasil que não sabe. Governo Bolsonaro quanto governo Lula. Pena fisco. Durante o governo Bolsonaro. Mesmo com redução de impostos, a arrecadação do governo bate recordes. É a chamada curva de Laffer. Como os preços estão mais baratos, acaba por sobrar um dinheirinho a mais e as pessoas compram mais. E como elas compram mais, você ganha no volume. Então você tem arrecadação alta do mesmo jeito. Já com o governo Lula, né? Apesar de aumento de impostos, a arrecadação caiu nos primeiros meses do governo. Nos primeiros, né? A gente tá aqui, a gente olha agora setembro, foi o 4º mês consecutivo de queda. Independente disso, Carlos fala assim, o governo Bolsonaro diminuía impostos e aumentava a arrecadação mês a mês. Abaixava-se ou zeravam tributos de alimentos, medicamentos, né, etc., produtos, pandemia, combustíveis, máquinas agrícolas, milhares de outros. Atualmente, os impostos e taxas voltaram a subir assustadoramente, encarecendo toda a linha de geração de empregos, consumo de alimentos e serviços. Quanto mais Estado na vida das pessoas, menor é a sua liberdade e menor é o retorno para os mesmos que se sacrificam para pagá-los. Fato preocupante é que com a reforma tributária de Lula, praticamente todos os impostos aumentarão ainda mais de forma exponencial, atingindo principalmente os setores que geram empregabilidade e, obviamente, isso será repassado ao consumidor. Carlos está falando, a reforma tributária ela vai aumentar impostos. Só que o Brasil tem um problema.
Quando o nome Bolsonaro aparece, os iluminados, né, a inteligência brasileira, faz biquinho. Se Bolsonaro falou que água é bom, vou parar de beber água. Se Bolsonaro falou mal do mosquito da dengue, eu vou criar mosquito da dengue. É isso. Tem essa resistência. E você sabe muito bem sobre isso, né? E falar, quem cria essas fake news aí do Carlos, aí do Bolsonaro, olha só que vocês prestam atenção. Beleza, 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 beleza. Por que, Bolsonaro? Por que as pessoas têm tanta resistência em ouvir e refletir sobre o que o senhor tem para comentar? A postagem do Carlos foi de ontem. É fácil ser engenheiro de obra pronta no sentido seguinte: a reforma tributária já foi aprovada na Câmara, tá todo mundo vendo, tivemos notas técnicas, matérias na imprensa, criticando depois uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. Agora é fácil criticar, mas eu quero comentar sobre as últimas notícias e as últimas atualizações da reforma tributária, fazendo um comparativo com os comentários de Bolsonaro que foram feitos antes da votação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados. Bem antes. Como esse aqui do dia 25 de junho. Tinha acabado de ser publicado, acho que tinha 5 dias. Ou foi dia 20 ou foi dia 22 de junho que o Agnaldo Ribeiro apresentou a primeira versão do relatório dele. E Bolsonaro já estava ali, ó, 25 de junho. Jair Bolsonaro e a reforma tributária. Na atual proposta da reforma tributária, o governo prevê um imposto seletivo, é o imposto do pecado, sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e meio ambiente. Os doutores petistas resolveram, para o bem da nossa saúde do planeta, nos cobrar mais impostos. Carnes, picanha, combustíveis fósseis, refrigerantes, bebidas alcoólicas, entre outros, serão taxados. Será que Bolsonaro está certo? Está errado? Esse aqui é o print que eu peguei, eu só copiei do vídeo lá de trás e trouxe aqui de volta. Ainda no dia 25 ele continuava, era uma thread. Lembro que nosso governo zerou os impostos, reduziu o IPI, falou um monte de coisa, né? E mesmo assim, mês a mês, via-se aumentar a arrecadação. Pelo exposto, o aumento da carga tributária, ora previsto, nos levará a uma queda de produtividade no campo, ao fechamento de fábricas, menos comércio, mais desemprego e inflação. De junho para cá, a gente tá vendo, né? A volta de alguns impostos. Eu acho que o cenário econômico não tá dos melhores. A gente acabou de ver, né? A falta de otimismo do comércio. Aos deputados, senadores de centro-direita, que são maioria, sem alterações profundas na PEC, certamente pelo voto, arquivarão essa péssima proposta. A turma não ouviu, não foi, Jair? Não, por quê, né, Bolsonaro? As pessoas... Acho que Bolsonaro... Faz assim, presida. Vai lá no Twitter. Muda o nome. Só bota Jair. Bota assim, Jair Inácio Lula da Silva. Aí é capaz da manhã o senhor receber a ligação da USP para ganhar um diploma de doutor honoris causa e receber uma ligação da Globo News para dar entrevista. Bota assim, ó, Jair Inácio Lula da Silva. E deixa a barba crescer. Né? Pra tentar meio que se disfarçar. Porque acho que o nome Bolsonaro que gera essa resistência. E porque eu quis fazer questão de relembrar isso, e eu quero relembrar também outras coisas. Quero ser chato. Porque ontem, a jornalista especializada em economia do Estadão, que é a Adriana Fernandes, senhora, essa pessoa é de experiência, você vê pela cara dela que tem anos de trabalho. Sem querer ofender, falando assim realmente para elogiar. Ela publica essa nota. Haddad foi infeliz em dizer que 60 bilhões para fundo da reforma tributária é valor pequeno. Ministro assina o cheque, mas quem pagará a conta será o contribuinte. Aí ela fala assim, ó, foi infeliz a declaração do Haddad de que 60 bilhões que o governo terá de transferir para o Fundo de Desenvolvimento Regional, na proposta da reforma tributária, representa um valor pequeno no ano, um orçamento de 2 trilhões. Só que assim, o orçamento de 2 trilhões, sua grande parte, são de gastos obrigatórios. Não são aqueles gastos discricionários, onde você pode escolher onde você vai gastar. Assim, é como se fosse, vamos pensar no orçamento da casa. O cara ganha 2 mil reais, aí você, você vai ter que gastar mais 6 reais, 60 reais. 60 reais para 2 mil, não é muito. Só que, irmão, dos 60, o teu aluguel é o teu aluguel. Ele vai vir todo mês. Água, luz, telefone, comida.
Então, assim, esse 60 a mais, ele vai entrar em tese no lazer, naquele dinheiro que um mês você usa pra coisa, usa pra outra quando sobra. Então, meu, a Haddad tá de boa. 60 bilhões tá de boa. Tá de boa. Com essa fala de quinta, a Haddad acaba de fomentar a pressão para o novo aumento do valor do fundo na votação da reforma do plenário do Senado. Pressão, aliás, que já está contratada nos corredores do Senado. A proposta inicial desse fundo era de 40 bi. E aí o Senado subiu para 60. Já é 20 bi a mais, que não estava na conta. Sendo que o Haddad está procurando já para o ano que vem de onde tirar 168 bilhões para zerar o déficit. Zerar, que não vai. A arrecadação está caindo. Se a arrecadação cair, ele precisa de 168. Com a arrecadação caindo, a gente vai por 200. Então, espero que não vá para 200. Isso aumenta a dívida externa. Com a dívida externa alta, os juros aumentam. E os juros absorvem grande parte do orçamento nacional. É só para pagar juros. Vai pagar mais. E vai ter menos dinheiro para investimento. Vai ter menos dinheiro para programas sociais. Estão quebrando o Brasil. E com isso, eles vão forçar o quê? Né? Tentar segurar a onda. Dívida aumentando. O Brasil não fica um lugar, como posso falar, visto com bons olhos. O país pode quebrar a qualquer hora. Então, para você conseguir atrair capital, né, pro tesouro, isso, aquilo outro, você tem que colocar a taxa de juros, né, o retorno lá em cima. A Selic de 20%. E aí? Aí a nota continua. E vai ficando melhor. E o encerramento é a joia da coroa. Ao chamar de pequena uma conta de 60 bilhões, a Haddad se junta ao grupo de gestores de administração pública e políticos que tem um péssimo hábito de tratar bilhões como se fosse um cheque de 1.000 ou milhões de reais. A declaração já teve consequências. Ao Globo, Eduardo Braga apostou que o governo vai ceder mais e que o governo já deu o primeiro beijo ao topar fazer mais concessões. Ela falou, 60 é pouco. É pouco, então vamos botar um pouquinho a mais. Quem sabe 100. E vai tirar de onde? Da tua carteira. Do teu bolso. Se o gasto é justo, como diz Haddad, precisa encontrar uma fonte permanente de financiamento dessa despesa no orçamento. Não adianta dizer que está longe e não vai comprometer as contas públicas. Não convencerá. É agora. Especialista em economia do Estadão chega no final do seu texto falando o seguinte: a não ser que os críticos da reforma estejam certos, e o governo já conta mesmo com um aumento forte de arrecadação nos primeiros anos de funcionamento, né, do CBS, o novo imposto do governo federal, que será criado com a reforma para reforçar o seu caixa. Haddad assina o cheque, mas quem pagará a conta será o contribuinte. Meu Deus. Quem poderia imaginar que o governo ia usar a reforma tributária para aumentar impostos? Quem poderia acreditar? Aqui é de outra postagem. Aqui não é mais junho. Aqui foi, acho que 2 dias antes da votação. Ali, ó. A reforma da discórdia. PEC da reforma tributária, que também IPVA ideológico. Um acréscimo caro no IPVA, que todos já pagam por seus veículos, que será progressivo de acordo com a emissão de carbono de cada modelo. A partir da reforma, caso aprovada, também pagarão IPVA ecológico, as embarcações e aviões. Temos hoje um governo sem limites para criar ou majorar impostos. Como se a curva de Laffer estivessem superados livros de economia. Com tantas insanidades, a PEC merece um só destino: o arquivo da Câmara. A não ser que os críticos estejam certos, porque os críticos falavam que o imposto ia aumentar. Bolsonaro, muda o nome nas redes sociais. Jair Inácio Lula da Silva, deixa a barba crescer. Não precisa tirar um dedo. Qualquer coisa, bota um durex assim, ó, pra colar embaixo. Pronto. Aí vou começar a respeitar a opinião do senhor. Deve ser por isso o problema. Aí até fiz aqui, ó. Botei assim, ó. Se quiser bater um print até, ó. Até botei uma setinha ali na data. Fica assim de lado, ó. Você pode bater um print aí e mandar. Aqui, ó. Aí, petista. Tá vendo, petista? Manda pro isentão. Manda pro colega do trabalho. Fala aqui, cara. Vocês não querem se importar com a política? Vocês acham que política não importa, que nada muda, etc, tudo mais, não vale a pena?
tu vai pagar mais. O teu custo de vida vai aumentar. E calma que a gente vai falar coisas específicas que vão ficar mais difíceis. Mas eu quero relembrar outra postagem. Aquela foi do dia 5. Aí no dia 6, lá vem Bolsonaro de novo. O texto final da PEC somente ficará pronto hoje, por volta das 6 da tarde. A pressa em votá-lo só nos traz mais preocupações com os já sofridos pagadores de impostos. Afinal, quem acredita num governo que escolheu seu ministério com um perfil completamente diferente do nosso, gastador e sem compromisso com o futuro do seu povo? Do exposto, a todos aqueles que se elegeram com nossa bandeira de Deus, Pátria, Família e Liberdade, peço que votem contra a reforma tributária do Lula. Tá falando do Lula. Até botei aqui, ó. Lá do outro, ó. Cheque do Haddad. Haddad não, cheque quem paga é você, né? Ela é após de Bolsonaro, né? A não ser que os críticos estejam certos, eles estavam certos. Os críticos estavam certos. E também você mostra aqui, ó, cara. Você ficou de raivinha aí de Bolsonaro? Ah, Bolsonaro. Pô, tu vai pagar mais. Já tá pagando na roupinha. Vai pagar no Bitcoin. E outras coisas. Mas vamos continuar. Aqui também mais um reforço, ó. Ex-presidente Jair Bolsonaro analisa a votação da reforma tributária, defende Tarcísio. Não podemos admitir uma proposta que aumente a carga de impostos no Brasil. Quantas vezes esse cidadão falou e alertou e falou de novo? Mas não adianta, porque o sobrenome dele é Bolsonaro, não é Lula da Silva. Ainda não se sabe quem vai pagar o custo da reforma. Não sabe? Não sabe. Eu sei, vocês vão pagar. O brasileiro vai pagar. Ninguém não sabe quem vai pagar, minha filha. Não sabe o povo. A verdade é que o orçamento brasileiro tem muitas vinculações atreladas às receitas, portanto, é difícil imaginar que o aumento da arrecadação do incremento da atividade financia uma despesa dessa magnitude de 60 bilhões. Em outro fundo previsto na reforma, o de compensações das perdas aos estados e municípios com a mudança da tributação, o primeiro aporte do governo já começa com 8 bilhões em 2025. Ou seja, o futuro é logo ali. Está tudo muito guloso nessa reforma. Quem segura a chave do cofre? O Lula, né? E o Haddad. Aí, o Eduardo Braga falou que colocou uma trava. A trava para os impostos não subirem. Confia. Trava para a carga tributária não garante que não haverá aumento do imposto, diz a FEComércio de São Paulo. O dispositivo foi inserido no relatório pelo Eduardo Braga, apresentado na quarta na CCJ. Aí tá ali, ó. A FEComércio considera que a trava para conter o aumento da carga tributária incluída no relatório não oferece garantias de que não haverá aumento dos impostos após a aprovação da proposta. E por quê? Primeiro vamos ver a fala. A trava não parece garantir o que promete. Embora o relator tenha anunciado que a limitação impedirá aumentos acima da carga atual sobre o PIB, o texto também estipula que os entes terão autonomia para fixar suas alíquotas, diz a FEComércio. É um contrassenso. Para a entidade, a trava, o que o Eduardo Braga colocou no papel, ela corresponde apenas aos tributos que serão substituídos. Naqueles 5 vai virar o IVA. No caso, PIS, PASEP, COFINS, IPI, ISS e ICMS. É o que será substituído. E não todos os impostos que compõem a arrecadação nacional. Você pode colocar até uma trava nesses. Mas tem os outros impostos. E esses aqui, no final do dia, segundo os cálculos feitos pela FEComércio, mostram que esses 5 tributos correspondem, em média, a 12,77% do PIB e equivalem juntos a 32% da atual carga tributária total. Ou seja, se o que a FEComércio está falando foi exatamente assim, você vai colocar uma trava em 32% dos impostos e os outros 68% dos impostos podem subir. E quem vai pagar é você. O escopo do projeto, embora esteja em fase final, ainda não oferece certezas sobre a elevação ou não dos tributos cobrados dos contribuintes. É sério isso? Quem poderia imaginar, né? Considerando ainda incidentes sobre a renda e propriedade. Aí veja, aí você fala, meu Deus, a reforma tributária tem como ficar pior? Tem. Porque tinha lá todo aquele aspecto
ideológico, ambiental, SG, que a gente já tinha comentado, né? Toda a agenda verde da reforma tributária. E vejam só, isso aqui tava no vídeo ontem, mas não deu tempo de comentar. Eu sabia que não era tempo. IVA verde e o conselhão de notáveis. Eu tava passando no Twitter e falei, não é possível. Eduardo Braga, instituímos o IVA verde por situações de extremos climáticos. Eduardo Braga, presidente do comitê gestor, terá notório conhecimento nomeado no Senado. Imagina, né? Imagina as nomeações feitas pelo Dilma, né? Passando pro Senado. Tá bom. Comitê gestor substituirá o Conselho Federativo com controle externo. Imagina. Aí eu fiquei nessa, falei, não é possível. IVA verde, até onde vai? Até onde vai, sabe, as ideias dessa turma, meu Deus do céu. Ela foi eu dar uma olhada. Fui pesquisar no Google. Eu não queria acreditar que fosse verdade, mas tá ali, ó. Agência Brasil, EBC. EBC, a estatal do Lula. Reforma tributária. Relatório traz trava para o aumento de impostos. É o que o Lula quer que circule, mas a FEComércio desmentiu. Mas enfim, na nota tá a fala do Eduardo Braga. Ele tá falando aqui do comitê gestor, né? Sua principal função será arrecadar e distribuir entre os entes federados os tributos obedecendo a regra que está na emenda constitucional que veio da Câmara. Não alteramos aquelas regras, a não ser a do índice populacional, que caiu de 85 para 80 para o IVA verde, para enfrentar as mudanças climáticas. Ou seja, na hora de o comitê tá lá para ele, né, direcionar o dinheiro. Então, assim, em tese, na hora de você mandar a arrecadação, você tá vendo ali que vai ter um peso grande, que é o tamanho da população. É algo assim muito objetivo, né? Uma cidade que tem muito habitantes, você manda o dinheiro mais. Porque precisa de mais dinheiro, a população é maior daquela cidade. E ele reduziu um pouco esse critério na base do cálculo, o número de habitantes, pra gente ter o nosso IVA verde. Pra gente repassar também o dinheirinho pra salvar a mãe Gaia. Imagina quem vai estar, o poder que esse comitê terá. Imagina, indicado pelo Lula, que não seja indicado pelo Lula, mas aprovado pelo Senado. Sensacional. Tem como dar certo? De jeito nenhum. Mas vamos lá, que piora. O Eduardo Braga, para quem tava com dúvida, meu Deus, será que eu vou ter que pagar mais na hora de abastecer o carro? Se você paga mais para abastecer o carro, você também vai pagar mais na hora de ir no supermercado, né? Porque tudo no Brasil, no final do dia, né, é um caminhãozinho que vai lá fazer a distribuição. E sim, você vai pagar mais. Você vai pagar mais. Tava óbvio. Tava óbvio que o imposto do pecado seria usado para você pagar mais. Novo texto da reforma atrasa carbono zero. Dizem analistas. Isso aqui é mais absurdo do que vocês imaginam, porque assim, ó, o Eduardo Braga colocou expressamente que tem que tributar petróleo, combustível fóssil, etc, tudo mais. Mas os zongueiros estão achando ruim porque acharam pouco. Porque o Eduardo Braga colocou 1%, tá pouco, tá ali, ó. O documento limita a alíquota aos setores, que é extração mineral e petróleo, do valor do mercado do produto, 1%. O que frustra parte do entusiasmo de analistas ambientais de considerar o tributo o embrião da taxação de carbono no país. Você vê que eles querem cobrar. Esse valor não vai dar um incentivo suficiente para as pessoas trocarem seus carros por veículos movidos por combustíveis menos poluentes. Não tem que colocar um imposto lá em cima, que é para forçar as pessoas a vender os seus carros. O brasileiro tá tão pobre que não tá tendo dinheiro para pagar um ônibus. Mas os zongueiros querem que você troque. Quer assim, senão você não pode vender o seu carro, velho, você não pode ter mais. Porque a gasolina não vai ficar tão cara quanto eles queriam que ficasse. O presidente do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardengui, por sua vez, afirmou que a medida prevista no relatório preocupa. Segundo ele, a tributação extra deverá ter impacto nos preços. Por outro lado, Braga retirou da PEC o trecho que previa que aqueles setores com alíquotas do IVA reduzidas
não poderiam ser alvos do imposto seletivo, né, do imposto do pecado. Entre eles estava a produção de alimentos destinados ao consumo humano, o que abarca o agronegócio, o setor que mais emite gases do efeito estufa e que está fora das atuais discussões sobre a criação do mercado de carbono. Se o imposto seletivo for de fato base para a criação de uma taxação de carbono no país, um dos pontos de discussão será sobre os gases considerados na métrica, ou seja, se apenas será levado enquanto carbono ou os gases em geral como metano. Se o segmento for... Se o segundo for excluído, a pecuária, por exemplo, poderia ser poupada de grande parte da taxação. Eles não conseguiram ainda, mas eles estão deixando aqui claro, o plano da turma para o futuro do Brasil é aumentar o tributo na carne. Rapaz, não, peraí. Aumentar o tributo na carne. Eu vou ter que voltar aqui pro início de tudo. Aumentar o tributo na carne. Olha, eita, rapaz. Carnes, combustíveis fósseis, refrigerantes, né? Seriam sobretaxados. Olha que coisa, hein? Que coisa, hein? Bolsonaro. Vai na rede social, muda. Bota assim, ó, Jair Inácio Lula da Silva. Deixa a barba crescer. Bota um durex no dedo. Gravatinha vermelha. Vai ficar. Todo mundo vai te ouvir. O problema é o sobrenome. Tô sentindo que esse é o problema. Você tá vendo? A turma deixa claro, né? Qual é o interesse da turma da esquerda no Brasil, os apoiadores do Lula, é criar um imposto para taxar. Eles estão preocupados com a pecuária. Porque você fala, o carbono... Eu sei que não é o carbono, é o metano. Vamos aqui. Olha, eles estão deixando claro qual é a preocupação deles. Se eles não conseguirem agora, beleza, eles vão continuar tentando. Gente, não é mais teoria de achismo. Não é. O cara tá deixando claro aqui, ó. Deixando claro o que é que eles querem fazer. Então a dúvida aí, vai ou não vai passar? Vai ou não vai passar? Setores de minério e petróleo reagem a imposto do pecado. Vai afetar todos os consumidores. Ô, coitadinho. Para o IBRAM, ainda a questão dos minerais estratégicos, que poderão ser sobretaxados. São minerais decisivos para a superação das mudanças climáticas e a transição para a economia de baixo carbono. Faz sentido você taxar. Olha, você quer que as pessoas comprem carro elétrico. E você não quer dar o incentivo para o carro elétrico. Os minerais necessários para o carro elétrico são sobretaxados. Qual a lógica disso? Nenhuma. Mas não é para ter lógica. É para tirar dinheiro do bolso do povo. A nova cobrança também movimentou o setor de óleo e gás, que prevê impacto nos preços. Vai afetar todos os consumidores. Os que abastecem seus carros, os que compram botijão de LP e os que voam de avião. Ou seja, vai gerar pressão inflacionária. Esse daqui é o relatório. Está aí apresentado, reforma tributária. Você vê que os senadores não comentam nada sobre isso. Nas redes sociais ficam procurando aquelas postagens para dar uma lacrada em cima do Lula. Mas o trabalho que só eles podem fazer, porque é eles que estão lá, são eles que estão nas comissões, eles que podem participar da CCJ, eles que podem votar, não fazem, né? Eles querem fazer o que a tia do Zap pode fazer, que é reclamar do Lula na rede social. É postar recorte de notícia. Eu não vou ficar reclamando não, pra não ficar parecendo que eu sou chato. Aí vamos voltar. Por que, Bolsonaro? Muda o sobrenome, Bolsonaro. 9 de julho. Reforma tributária, meio ambiente, ideologia. A concessão de incentivos regionais, levando-se em conta a preservação do meio ambiente. O conselho do Eduardo Braga colocou IVA verde, né? Para na hora de ver quem vai receber um pouquinho a mais, um pouco menos. Bolsonaro. E as alíquotas diferenciadas baseadas em um termo amplo, né, como impacto ambiental. Ainda colocou o artigo, é a adoção na área tributária pelo Brasil de uma agenda ideológica, cujas consequências poderão nos levar a uma desindustrialização, aumento da carga tributária das famílias mais pobres, aumento do custo de logística. Vai afetar todos os consumidores que abastecem seus carros, que compram botijão de LP, os que voam de avião, e os alimentos, porque tudo, né, precisa de ser transportado. É inacreditável, gente. É inacreditável, assim, o debate não avança.
E no final do dia, durante a discussão da reforma tributária, ainda tive que aturar Valdemar da Costa Neto falando que o Bolsonaro é burro, que age com fígado, não pensa, que é pro bem do Brasil, que Yuri do Paredão e o Pele Raiz tá certo em votar, porque é isso que o defende. O Valdemar soltou notinha. É inacreditável. Como é que esse país vai pra frente? Deixa eu aproveitar aqui. Fazer propaganda. Hoje, mais tarde, hoje, meio-dia 34, tem um Quinto Elemento, né? Pra amanhã de quinta-feira, que eu tô lá no Notícias de Quinta. O meu programa sexta-feira lá no Quinto Elemento. E hoje à noite, às 8 horas, estreia a entrevista que o Arthur fez com o Eduardo. Daqui play só no início do áudio pra vocês sentirem o drama da entrevista e ver se parece ser interessante ou não. Escuta só. O melhor exemplo de sucesso atualmente da esquerda de controle da sociedade é com essa agenda ambiental, né? O poder coercitivo desses fóruns internacionais é nessa parte ambiental. Então, da Amazônia. E aí eu preciso me tocar. A Amazônia não é só brasileira. E o Brasil dos anos 70, que importava mais de metade dos seus alimentos, hoje nós somos um país de pouco mais de 200 milhões de habitantes que alimenta quase 1,5 bilhão pelo mundo afora. Você acha que isso não assusta o Macron, que está lá tentando subsidiar o fazendeiro dele e está vendo que os bilhões de euros que ele coloca para subsidiar o fazendeiro dele não está dando efeito? São as potências europeias, principalmente, que não querem deixar o Brasil crescer. Mas a gente não pode perder a esperança no Brasil. Para quem acha que está tudo normal com a esquerda, que os caras têm um discurso único, você está muito enganado. Tem aquele pessoal da esquerda raiz, que é esse pessoal trabalhista, sindicalista, etc. E tem aquela esquerda progressista. Que é uma esquerda fundamentalmente de classe média, não consegue entender efetivamente a vida. Aqui é o Rui Costa Pimenta criticando essa esquerda classe média, a esquerda progressista, que o Eduardo falou. Do povo. O pessoal da esquerda não conseguia mais enxergar no operário o elemento para fazer a revolução que eles queriam. Exato. Quando eu vi um cara do PCdoB dar um cartão pro meu pai, se o cara do PCdoB tá votando no Jair Bolsonaro, eu falei, acabou o jogo. Inclusive o Bolsonaro, que é um ultradireitista, entende melhor a psicologia popular do que essa esquerda. O Brasil, segundo o Acordo de Paris, a gente já deveria ter recebido algumas boas dezenas de bilhões de dólares pela preservação da Amazônia. A gente nunca recebeu nada. Vamos desenvolver a região amazônica. 25 milhões de pessoas vivem ali. Nós queremos trabalhar e produzir para tirar a necessidade do nosso povo. Como diria... Não vou continuar não, aqui é uma liderança indígena falando, né, que ele quer trabalhar, que ele participou da CP das ONGs, para mostrar os absurdos que as ONGs vêm praticando lá na Amazonas. Eu sei qual é o conteúdo, falo para vocês. Tá bacana essa entrevista, né? Já assisti, óbvio. Mas deixa aí de recomendação. Fiquei muito feliz de quando assim falei, nossa, Eduardo, você me surpreendeu positivamente, cara. Parabéns, parabéns. Assistam lá. Depois amanhã vocês voltam e comentam aí. Vamos continuar. Reforma tributária. Relator no Senado propõe mais recursos para estados e a revisão de benefícios a setores a cada 5 anos. Vai ter os benefíciozinhos, né? Uma coisinha aqui, com uma maracutaia, PPP. Aí 5 anos, a gente vai olhar pra ver, né? Quem vai ter benefício, quem não vai ter, etc. Tudo mais. Aí veja. Pela proposta, esses benefícios a determinados setores da economia seriam revisados a cada 5 anos com base em metas de desempenho econômicas, sociais, ambientais, entre outros. Opa! Mais uma vez, o critério verde na hora de ser beneficiado. Mais uma vez. Graças a Deus o Eduardo percebeu. Ele começa falando, né? O recorte aqui, o teaser, começa falando, atualmente, o caminho que a esquerda vem obtendo maior êxito para ter controle é através dessa agenda verde. O relator também propôs que profissionais liberais como advogados, engenheiros, contadores, por exemplo, tenham uma alíquota diferenciada. Pague 70% da alíquota cheia. Isso me incomoda um pouco, pessoal. Porque assim, no final do dia, tá tendo tantas alíquotas diferentes, tantas diferenciações. Eu me pergunto assim, não consigo, na minha opinião, todo mundo vai pagar pouco imposto. Na minha opinião, todo mundo vai pagar pouco. Se pudesse nem pagar, melhor ainda. Só que assim, falar na minha classe. Se os mecânicos têm que pagar a alíquota cheia, por que o engenheiro pode pagar 70%?
Porque o mecânico é orelha seca, não tem um terceiro lugar completo. No mecânico, assim, tem muito mecânico que é um meizinho, né? Tem uma coisinha ali, vai pagar cheio. Pô, vai sacanagem. Sacanagem. Engenheiro paga 70, mecânico paga 100, o eletricista. Se tiver um pedreirozinho aí, as profissões técnicas, será que também vão ficar assim? Ou só os profissionais liberais? Porque o problema disso é o seguinte, você vai criando exceção. As exceções pagam menos, mas no final do dia, o Brasil precisa de 1.000. Vamos botar assim, o Brasil precisa de 1.000. Aí esse dá 300, o outro dá tanto. Esse aqui tinha que dar 300, mas só vai dar 200. Pô, o Brasil continua precisando de 1.000. Então alguém vai ter que pagar esse 1.000. Quem que vai pagar? Fica esses questionamentos, né? Enfim, aí também essa matéria da Globo falava, né, da taxa de petróleo e minerais, por meio do imposto do pecado. E o relator também incluiu na proposta, olha só, que o imposto do pecado poderá incidir sobre ferramentas e munições, exceto quando destinadas à administração pública. E parece que o Haddad já estava ligado nisso. Já saiu na frente. Governo prepara decreto que praticamente dobra o IPI das ferramentas. Vai levar de 29,25% para 55% a alíquota. A pedido do Haddad. No caos da segurança pública que o país vive. Mas eu não vou falar, não, culpa é de Bolsonaro. Ai. Mas vamos lá. 51 minutos. Foi quando o vídeo travou, onde eu tive que regravar. Não trava mais, não. Petrobras planeja fábrica de fertilizante na Bolívia com estatal local. Comentamos no vídeo ontem que vai ter um leilão. Que a Petrobras não quer participar. Mas todas as grandes petrolíferas americanas, da Inglaterra, europeias, vão participar. Essas vão. A Petrobras não. A Petrobras não quer participar de um leilão que é altamente lucrativo para a turma do Biden, do Macron, mas a Petrobras quer investir na Bolívia. Aquela mesma Bolívia que no passado, né, teve aquela história da refinaria de gás, meteram a mão, o Lula quis ajudar os amigos, né? Porque tem que pensar em ajudar as pessoas. Rapaz, não tem condição, bicho. Não tem. O Brasil pode ser autossuficiente em tudo, mas eles não deixam. Segundo a estatal boliviana, a nova planta deverá produzir 4.200 toneladas de fertilizantes por dia. O Brasil consome 80% da produção atual da Bolívia. Por que não pode? O Brasil não pode produzir. A gente tem tudo. Por que tem que produzir na Bolívia, hein? Assim, a parceria da Bolívia com o Brasil. Mas por que tem que ser lá a fábrica? Por que não pode ser no Brasil, hein? Por que não pode ser? Vocês não estão vendo que tem algo muito errado acontecendo neste país? E sob as justificativas mais estúpidas que podem existir. Mas beleza, deixa lá. Estados anunciam aumento de alíquotas do ICMS sobre combustíveis. Além do imposto do pecado, que vai ter aí, se a reforma tributária for aprovada, já para fevereiro do ano que vem, o CONFAZ, né? Os estados concordaram de forma conjunta aumentar os ICMS. Ali, ó, gasolina vai subir 15 centavos, o ICMS da gasolina. Do diesel vai subir 12 e do gás de cozinha vai subir mais 16. Parece, pô, o gás é menorzinho, né? Porque o preço do gás é bem caro. Mas e aí? Ah, não, peraí, pô. É 16 centavos por quilo do gás, né? O botijão aí já tem que multiplicar por 13. Ai. É inacreditável. Só aumento de impostos. Só se escuta falar de aumento de impostos nesse país. Mas vamos lá. Governo Maduro abre investigação por fraude contra primárias da oposição. Maduro prometeu que ia reabrir o país? Não. O Biden suspendeu, não foi as sanções? Não. O Celso Amorim voltou de lá falando sensacional. Assinaram acordo em Barbados. Não, tá tudo lindo, maravilhoso, etc. Tudo mais. Eu acho até que hoje sai um texto meu na Gazeta do Povo. Eles perguntaram se eu queria escrever lá. Eu falei, escrevo de boa. Só não aceitei nada pra escrever. Até me ofereceram, porque eu não quero ninguém me enchendo no saco, né? Me cobrando que escreva assim sempre. Só pra escrever quando eu quiser. E eu escrevi sobre essa questão da Venezuela, onde eu fiz um texto mais ou menos como tá no Atlas, sem as imagens.
fui colocando os links para explicar essa situação. Mas enfim, né, a gente comentou ao longo da semana. Eu falei, gente, é pura balela. Não existe chance nenhuma da volta democrática, da volta da democracia à Venezuela. Balela. No máximo você tem uma direita permitida. Aí tá aí, ó. O governo do Maduro. A Procuradoria-Geral da Venezuela abriu nesta quarta, dia 25, uma investigação criminal sobre as eleições primárias da oposição, que teve como vencedora a Maria Corina Machado. Que até agora a gente não sabe se ela vai poder concorrer ou não. Obviamente é uma fraude. Quem financiou isto, quem está por trás disso, disse o procurador-geral Tarek Saab, durante a coletiva de imprensa, ao mostrar um vídeo que teria sido filmado no domingo, dia 22, no qual alguém contabiliza os votos incorretamente. Tá bom. Tá bom. Ai. Maduro tá preocupado, a oposição tá roubando entre... É um absurdo, né? Mas beleza, vamos acreditar na narrativa do Lula, do Biden, que tudo voltou, né? Que os Estados Unidos estão muito preocupados com a democracia. Isso aqui eu queria ter comentado no vídeo de ontem, porque anteontem eu comentei sobre o Guterres, pra mostrar o que a ONU... Não é que a ONU se tornou, é o que a ONU sempre foi. A ONU sempre foi esse lixo. Mas tem a Rede Globo pra falar, não, olha só, isso aqui, aquilo, outro. Certo mesmo, Arthur Bernardes, nosso 12º presidente. E quando era presidente, ele tirou o Brasil da Liga das Nações. Tirou, porque foi isso aqui, é migué. A gente deveria estar no Conselho de Segurança, não estamos. Naquele momento o Brasil tinha força pra isso. Tinha força, tinha esquadra, tinha navio. Não, também não ia participar não desse lixo. Vou sair. E saiu. Certo foi Arthur Bernardes. Errado foi quem reescreveu o Brasil na ONU. Mas tá ali. A gente tinha comentado, né, o discurso do Guterres, falando absurdos do que tá acontecendo lá no Oriente Médio. E aí, é tão absurdo que o Wall Street Journal fez um editorial para falar, né, a desgraça, né, que se tornou a ONU. O secretário-geral abandonou Israel. E, né? O Leandro Russo falou, o Wall Street Journal chamou a posição da ONU em relação a Israel de desgraça. Ele ainda bota o texto lá original pra você ver na coisa. É o que eu tô falando. Essas instituições muito lá... Ninguém mas não tem a mínima preocupação com seres humanos. É balela. É balela. É só lobby. Lobby do início ao fim. Andar de aviãozinho pra um lado e pro outro. Bons jantares, lagostinha... né, vários assessores, entrevista pro consórcio, muito dinheiro. É só isso que essas porcarias servem. Aí, pra gente chegar aqui quase ao fim do vídeo, veja como são as coisas. Veja como são as coisas. A compra de terras pelos comunas nos Estados Unidos e no Brasil. A empresa lá, né, que é uma estatal dos comunas, subsidiária de outro grupo lá, vai ter que vender 160 hectares de terra que possui no estado de Arkansas, nos Estados Unidos. Em decisão inédita, o procurador-geral do estado determinou que a empresa se desfaça no prazo de 2 anos do terreno. É a primeira ordem judicial conhecida depois que vários estados americanos aprovaram legislação proibindo ou restringindo a propriedade de terra por países estrangeiros. A decisão mira principalmente os comunas, que têm aumentado o apetite por terras ao redor do mundo via empresas estatais ou privadas. Olha que bacana. No país deles, eles não querem vender. Mas no Brasil eles querem comprar. Que bacana, né? A terra deles eles não querem vender. Estão tomando de volta. Mas o Brasil, em 2020, o nosso Senado, capitaneado pela Cátia Abreu na época, votou para flexibilizar, né, as vendas de terra. Aí, o projeto de lei tá parado na Câmara. Aí o Metrópolis fez uma pesquisa que é meio complicada, né? Porque não falou com todo mundo. Pegou aleatório. E no Brasil você sabe que a depender da sua amostra, as pessoas vão pensar tudo de um jeito ou tudo do outro. Mas tá assim, ó. Só 8% do Congresso defende flexibilizar a venda de terras. Apenas 8% do Congresso, né, está disposto a flexibilizar. A proposta que tramita na Câmara foi aprovada pelo Senado no fim de 2020. Prevê que pessoas ou empresas estrangeiras possam comprar ou arrendar terras que equivalem a até 25% do território do município em questão. Cerca de 75% dos parlamentares resistem a qualquer tipo de flexibilização, que hoje permite a venda apenas para estrangeiros que morem no Brasil ou para empresas brasileiras que têm a maior parte do capital controlada por estrangeiros.
Do restante dos deputados e senadores, 8% são a favor, 16% não souberam responder. Não sabe. É o nível dos nossos deputados. Eles não sabem. A pesquisa ouviu no mês passado 74 parlamentares das duas casas de todos os partidos e estados. Imagina, né? O projeto foi apresentado pelo senador ruralista Irajá, do PSD do Tocantins. É a turma do Kassab. Você vê a diferença das coisas? O Senado quer flexibilizar. E no passado, foi mês passado, eu acho que foi quando a gente fez o vídeo do Instituto Hudson, que a gente viu eu trouxe no dossiê o início da criação da lei. A lei foi criada. Veio ali para impedir os espertinhos de comprarem um Brasil. Aí passou os anos, o nosso Senado foi lá e derrubou. É de doer. Aqui só comentar bem rápido. Excelente. Agora vamos saber quanto cada ONG internacional recebeu nos últimos 10 anos e o que foi feito com esse recurso. Parabéns, Ramagem. Tá, Léo. Comissão de Inteligência do Congresso pede relatório sobre ONGs à ABIN. O Ramagem, de forma muito assertiva. Parabéns, Ramagem. Parabéns por usar a sua caneta, suas atribuições. Ramagem utilizou do fato que ele está na CCAI, aquela comissão que teve acesso ao relatório do Gonçalves Dias, para pedir acesso de todos os documentos produzidos pelas ONGs. Produziu, recebeu, replicou, sei lá, tudo que a gente tiver em relação às ONGs. Nos últimos 10 anos. A iniciativa saiu do Ramagem, já foi aprovada. Não é que ele já foi aprovada. Ó, na cala da noite. A Ramagem não foi pra rede social gritar: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Não. Cavalo que come quieto, come duas vezes. Pegou, ninguém sabia. Virou notícia na imprensa. Marcou um gol. Gente, olha só. Volto a falar. Não é que o Ramagem propôs isso. Já foi aprovado. Já foi aprovado. Parabéns, Ramagem. Ao justificar o pedido pelo material sigiloso, o parlamentar argumentou que, diante das imperfeições inerentes ao sistema, sabe-se que há problemas enfrentados pelo terceiro setor em nosso país, os quais, na maior parte das vezes, se relacionam com pessoas de má-fé, que constituem ONGs para viabilizar o recebimento de recursos, mas deixam de atuar nas áreas prometidas. As informações, ainda segundo Ramagem, servirão à segurança do país e das instituições nacionais. Eu quero comentar depois. Eu preciso um pouco mais de tempo para desenvolver o raciocínio, pra vocês entenderem. E só para encerrar o vídeo, que foi mais que eu achei muito bacana, apareceu na minha timeline ontem, mas é do dia 30 de setembro. Isso aqui bacana, porque muitas vezes eu falo, gente, tá tudo ruim, tá tudo horrível, mas vamos que vamos. Não tem essa história de, não vamos desistir. Desistir dessa palavra nem existe, né? Mas a gente perde e segue perdendo. Mas isso aqui bacana, até porque foi lá na Bahia. Uma vez eu participei de um Space que esse Dalmo ele tava presente. E eu lembro que ele chegou a falar isso no Space. Eu passando ontem eu vi, essa foto é de 2014. Onde você estava em 2014? Onde você estava? Eu sei que esses dois aí, eu não sei quem esse rapaz tá com o Dalmo. Tava ali, imprimindo um jornalzinho, que era por causa do mídia ser massa. Você viu? Era foto da Dilma, Olavo, falando do PT, um grupo lá aqui na América Latina, né? Meio complicado. Yuri Vieira ali embaixo, que era do Garganta de Fogo, né? Escritor. Era amigo do Olavo, aluno do Olavo. 2014. Imagina quantas vezes essa turma não viu o Brasil dando errado, dando errado, dando errado, dando errado, dando errado, dando errado, dando errado. Aí imagina aquela galera que diz, não aguento mais. Não aguento mais, aconteceu a notícia, não quero mais saber de política. Vou só cuidar de minha família e vida que segue, não quero mais saber de nada. Imagina se essas pessoas, lá em 2014, falam, não quero saber mais de nada. Eu tenho certeza que essa dupla ali, o Dalmer e outro rapaz, ao longo desses anos, 2014 pra cá, mas com a mais pura convicção que eles acordaram outras pessoas. E eu faço na convicção porque eu tenho certeza que vocês acordaram, porque eu tenho a convicção que eu acordei. Eu não conheço uma pessoa que eu não conversei que não tem um relato de uma pessoa, mas uma única pessoa que falou, não, eu tenho um amigo, eu tenho um primo, eu tenho minha mãe, meu pai, minha irmã. Uma pessoa, eu falei, cara, eu abri os olhos daquela pessoa. E é sempre assim. E você sabe, você abre, aí a pessoa fica assim meio resistente, aí vai se abrindo, aí
surge aquele dia que você pega a notícia. É aquela que a chave vira a chave. E aí, quando vira a chave, e a pessoa vê que assim, ela entra naquele estado, né? Fui enganada. Ela entra nesse estado, fui enganado. Aí a pessoa começa, né, a consumir conteúdo por ela mesma. Aí a pessoa que tu meio que dispersou, ela começa a te enviar material. Diz assim, não é assim, tu pegou teu amigo, aí ela que te começa a mandar um link. Cara, olha isso aqui, olha aquilo outro. E no início, até muitas vezes, são coisas que até tu já sabe. Tu fala, não, cara. Aí você acha o professorzão. Não, eu já sei, etc. Tudo mais, vai comentando. Aí, sei lá, depois passa 1 ano, 2 anos, aí aquela pessoa que, sei lá, não sabia de nada, ela começa a consumir tanta coisa e pessoas consomem conteúdo diferente, que aí ela, sim, ela começa a te trazer material que tu não sabia. Você começa a ter discussões melhores. Me disse, não assim? Me diz se tu não teve uma pessoa em tua vida que não foi exatamente assim o ocorrido. Se você não foi esse, você ficou deslumbrado, você passava, meu Deus, você botava a mão na cabeça, meu Deus, como eu estou sendo enganado. Me diz se não é assim? Aquele sentimento de perceber toda a narrativa da Rede Globo. E é isso. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Lembra de compartilhar o vídeo? Kimpaim.com. Tem o Atlas Brasileiro, Kimpaim.com, sem BR. E aí compartilha o vídeo também. E pode compartilhar o Kimpaim.com também, né? Sem BR. E é isso. Quem ganha de beijo e abraço, tamo juntos. E até amanhã. Fui, meus amigos.